TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, amigos da TV APSA, estamos aqui nos estúdios da Video House Produções e o nosso objetivo é falar um pouco mais de RH e também o principal deles hoje é lançar a série Conteúdo, que é de fato a série Conteúdo da TV APSA. Bom, como todos sabem, os dois grandes pilares da estrutura da APSA é conhecimento e conteúdo. Então, para conteúdo, nós estamos utilizando a TV APSA para tratar de assuntos que são muito importantes para o RH como um todo. Por exemplo, durante toda essa série, nós vamos falar a respeito de contabilidade, do mundo de negócios, do HR Transformation, ou seja, da transformação do RH e todas as tendências, de globalização, de todas as ferramentas de RH e principalmente dos grandes desafios do profissional de RH. E para falar desses pontos, nada mais certo do que ter uma pessoa que faz parte da história APSA e uma grande profissional de recursos humanos no mercado. Nós convidamos e ela aceitou fazer parte desse processo, é a Cláudia Meirelles. Olá, Cláudia, como vai? Oi, Ângela, como vai? Tudo bem? É um prazer para mim fazer e poder contribuir com a APSA mais uma vez. Ai, excelente. Bom, Cláudia e eu temos uma longa relação com a APSA. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei há 25 anos atrás que eu iniciei minhas atividades na APSA, foi a convite da Cláudia. Muito embora eu seja muito mais velha que ela, né, Cláudia? Sou muito mais velha que ela, mas ela que me apresentou a APSA. E desde então eu tenho trabalhado bastante e agora estou como vice-presidente dessa gestão que vai até 2014 e estamos fazendo uma série de coisas. Durante todo o desenvolver desse programa de conteúdos, nós vamos conversar bastante a respeito. Cláudia, por que nós te convidamos? Bom, em primeiro momento, para que você conte um pouco da sua experiência nesse momento de transformação de RH. O que você tem feito, o que você tem visto e como você tem participado? Ok. Bom, tenho participado principalmente com um pouco de diversidade de atuação, vamos dizer assim. Então, eu estava muito focada num determinado segmento e achei que precisava ampliar um pouco mais isso. Aí, comecei a olhar mercado, olhar o que tem de novo no mercado, quem está fazendo diferença no mercado, porque eu acho que esse é sempre o nosso grande benchmark. E comecei a trabalhar principalmente com as áreas mais estratégicas da organização. E quando você está envolvido dentro de uma transformação, dentro de um momento de transformação, você precisa principalmente estar perto de quem sabe fazer isso bem, né? Porque nem sempre você tem o know-how para aquilo e você precisa saber quem sabe fazer isso. Então, eu comecei a ler, a estudar, a conversar com pessoas e começamos a fazer um plano de ação muito forte em termos de papel de RH. Do papel de RH ser um papel muito mais focado no negócio, muito mais próximo dos gestores do negócio, mostrando para o gestor do negócio que ele tinha que agir como dono do negócio. E se nós de RH agirmos também como donos do nosso negócio, isso facilita em muito toda a mudança que for necessária para a organização e para aquilo que a gente quer buscar, sem dúvida, né? Quando a gente fala assim, ser dono do negócio, tal do ownership, isso tudo assim, se fala bastante, mas você consegue entender que isso é uma tendência ou já é um fato consolidado no mercado de RH? Eu acho que é uma tendência, porque infelizmente nem todo mundo age ainda como dono do negócio. Você recebe seus objetivos lá no início do ano e você olha para os seus objetivos, mas você olha para os seus objetivos quase assim como alguma coisa que você tem que cumprir. Eu vou cumprir aquilo. Só que o grande desafio é como fazer diferença com aqueles objetivos dentro do todo da organização. Como fazer e como entender que a minha área apenas, não adianta que ela esteja bem
se eu não conseguir olhar para o todo da organização, se eu não olhar para uma pessoa que eu vou contratar ou para uma pessoa que eu quero desenvolver, pensando em termos da organização. Eu não posso olhar e achar que eu estou desenvolvendo a pessoa para a minha área somente. Eu tenho que olhar que eu estou desenvolvendo a pessoa para a organização como um todo. Isso realmente é algo que eu tenho percebido que cada vez mais os presidentes de empresa têm buscado. Eles querem e esperam que seus gestores tenham essa visão, tenham esse critério, tenham parâmetros para tomar decisões, busquem alternativas, entendam o que é positivo, o que não é tão positivo para aquela determinada decisão que ele tem que tomar, e como disso gerar resultados para a organização. Cada vez mais isso tem sido frequente, né? Pelo menos daquilo que eu tenho muito lido, estudado, conversado com as pessoas, é um desafio que para nós de recursos humanos, às vezes ainda fica meio incongruente, porque nossa visão ainda temos os processos, queremos que as pessoas façam o feedback corretamente. Então, assim, as nossas expectativas muitas vezes não são as expectativas que o gestor precisa. O gestor é muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico do negócio que ele está. Então, o que ele precisa é agilidade. E como o recurso humanos acompanha com essa agilidade? Então, tudo isso é o que a gente tem, pelo menos eu tenho visto, né? Ok. Você entende, então, que o RH ele passa a ser agente de uma mudança dentro de uma determinada estrutura e ele senta com o presidente para discutir todos os pontos. Exatamente. Então tem que ter uma visão de negócio bastante clara, tem que ser focado. Quais são os pontos assim que você entende em termos de estrutura que é necessário que o profissional de RH repense? Eu acho que principalmente, Ângela, aquilo que diz respeito ao próprio papel dele. Eu acho que ao próprio papel do que ele quer fazer de diferença. Então, se ele não refletir a respeito do papel dele, do que é esperado, se ele não tiver um diálogo franco sobre isso, ele vai ter mais dificuldade, sem dúvida alguma. É óbvio que dependendo da organização, a coisa caminha, vai 1 ano, vai 2 anos, e quando você percebe, aí o profissional já está mudando de empresa e ele não conseguiu fazer nenhuma diferença onde ele estava, né? O grande papel dele é entender que expectativa tem lá do outro lado, e como ele pode ser essa pessoa que vai ser o provocador, aquele que vai fazer a pergunta, aquele que não vai aceitar a primeira decisão ou a primeira alternativa que se apresente, vai questionar e vai devolver a pergunta e vai fazer com que os gestores cresçam. Porque eu tenho experiências que um gestor num mês, um momento de promoção, por exemplo, de algum colaborador. Eu estou pronto para... Não, ele é ótimo, ele tem o perfil, ele tem os skills, a gente olha as avaliações de desempenho e tudo mais, você olha que realmente a pessoa foi bem avaliada, mas que nunca teve um brilho, e você questiona, e o gestor muitas vezes traz resultado técnico para amparar nisso, que não é só isso, a gente sabe. Claro, nada como números, né? Passar 1 mês da promoção, ele entra na tua sala e fala assim, eu não sei o que aconteceu com o fulano, porque realmente ele não está agindo como um gestor, ele está agindo mais como um coordenador, e eu que achei que ele estava preparado, e muitas vezes porque... não teve aquele RH mais incisivo, mais direto na questão. Ou até mais atuante. Exatamente. Eu não diria tão atuante, porque eu acho que as pessoas de RH, elas trabalham duro e trabalham bastante, tem muitas coisas para equilibrar aí no dia a dia. Mas é mais essa postura provocadora mesmo. Eu acho que tem um determinado momento que ele desiste. Ele desiste, talvez até por não conhecer muito o negócio, talvez por... não ter se apropriado ainda muito do que a organização realmente precisa, ele não segue em diante, né? Então, eu acho que
esse é um desafio, mas é óbvio que quando você fala de HR Transformation, cada organização vai olhar para o que realmente que precisa ser transformado, né? Vamos dizer, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alinhado com a organização. Acho que esse é um grande ponto. Mas eu acho que o primeiro passo é realmente tem que partir dele. Ele tem que estar transformado, vamos dizer assim, tem que legitimar. Para que ele possa facilitar esse processo, senão nada acontece. Né? Você citou esse caso do colaborador, quer dizer, o colaborador tecnicamente ele atendia, e o chefe, gestor dele estava contente com os resultados, mas faltava um ponto, e esse ponto você chamou de brilho. Uhum. Com tantos, com o mundo como está, com todas essas mudanças, como a gente pode pensar em tentar manter o brilho dos funcionários, manter os funcionários comprometidos? Porque comprometimento é outro ponto, né? Ou conectados. Conectado é um outro ponto também. Sem dúvida. Eu acho assim, quando eu falo brilho, o brilho ele vem de algumas coisas. Mas eu acho que o colaborador ele se sente respeitado, ele se sente tendo uma determinada autonomia para realizar, ele tem brilho. Ele consegue entender o que é esperado dele, ele é tratado de forma correta, seja pelas atitudes do gestor, pelas atitudes da empresa, seja pela forma como ele vê a remuneração, como ele é reconhecido, e realmente isso faz com que ele tenha brilho. Se esse ambiente não é favorável assim, ele vai fazendo o trabalho meio um dia após o outro. E muitas vezes ele é mais nocivo para a organização do que a organização acredita que é. Porque ele acaba não sendo um modelo para as outras pessoas. E as outras pessoas acabam olhando e vendo aquela pessoa sem brilho, porque todo mundo percebe isso. E ele acaba sendo um modelo para que os mais jovens, para que as outras pessoas continuem. Então, e muitas vezes é uma pessoa que talvez esteja ali numa comodidade que também não queira dar um próximo passo. A organização sempre acha que dá para dar um tempo mais, que ele vai melhorar, vamos fazer um esforço. Aquele cara que até que funciona, até com medo de ter um novo, que pode ser pior, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco? Claro. Então, voltamos daqui a pouco. Estamos iniciando o segundo bloco com a Cláudia Meirelles, que é uma referência para nós em recursos humanos. E nós estávamos justamente falando a respeito do funcionário que funciona, que está lá, com o funcionário que tem brilho. Cláudia,
eu preciso da receita tua, porque o que acontece? Eu sempre te enxerguei, e o mercado de RH, nossos colegas, como uma pessoa que tem brilho em tudo que faz, seja na atuação na APSA, seja você falando das empresas que você trabalha. Me conta um pouquinho da tua carreira. Bom, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, e desde que eu entrei na faculdade eu já sabia que eu trabalharia em empresas. Era uma decisão, eu queria isso, tinha alguns modelos positivos que eu já tinha visto e segui assim. Comecei fazendo estágios, como todas as pessoas fazem, fiz estágio em 2 companhias que eu gostei bastante, quando tive a oportunidade de entrar numa grande empresa de auditoria, e que foi minha escola, né, minha grande escola, onde... Uma empresa maravilhosa, por sinal, né? Não vou dizer o nome. Sem dúvida, mas trabalhei lá quase 10 anos e realmente foi onde eu aprendi toda a base do meu trabalho, onde eu aprendi principalmente o quanto relacionamento é importante também no nosso trabalho, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você constrói o seu trabalho. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a APSA também. E a minha carreira se desenvolveu muito nas áreas de atração de talentos e na área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu acabei me especializando muito nessas áreas, então fiz cursos que pudessem agregar, desenvolvi muitos projetos e muitos processos para isso e sempre me apoiando ali na minha rede de relacionamentos e nas coisas que eu podia aprender. Chegou um determinado momento que eu achei que precisava olhar um pouco mais. Então foi quando eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer um curso fora. Então fui, na época eu era casada, fui eu, meu marido, e fomos fazer. Ele fez o curso dele, eu fiz o meu curso, voltado mais para administração, porque eu já tinha toda a formação de psicologia, então eu queria alguma coisa mais para administração, estratégia, contabilidade, administração geral, vamos dizer assim, mas nunca fugindo da área de RH, então também com algumas matérias voltadas para RH. E foi um momento de muito crescimento, muito aprendizado. Eu acho que eu convivi muito com uma cultura diferente da minha, o que também te ajuda muito nas organizações. E acho que me aperfeiçoei também como profissional. Acho que isso fez uma grande diferença. Quando eu retornei para o Brasil, eu ingressei no mercado farmacêutico, que também é um mercado encantador, e é onde você tem tudo que é de novo no mercado. Eu acho que as farmas têm uma grande vantagem de ter as matrizes nos Estados Unidos, buscando sempre novas tendências, então eu tive essa grande oportunidade também, onde eu consegui me formar ainda mais nessa área de desenvolvimento de pessoas, mas também tive a oportunidade de começar a olhar as empresas com um olhar um pouco mais para o negócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o negócio delas, com força de vendas, que é algo que você entende ali da perspectiva do cliente, o que é necessário, tanto do teu cliente externo quanto do teu cliente interno, o que realmente faz diferença para ele, o que agrega, o que nós de RH podemos fazer diferente para que ele lá na ponta tenha um melhor desempenho. Depois disso, eu fui para uma outra empresa de serviços, aí foi um grande desafio, porque eu tive que, uma empresa nacional, eu tive que desenvolver toda a área de RH, implementar diversos sistemas, e também foi um aprendizado enorme. E agora eu estou de novo numa empresa de serviços, mas ligada à parte farmacêutica, a parte de saúde. Fiz então mix aí de duas empresas coisas, que você gostou de trabalhar. Exatamente, eu acho que isso foi muito bom, mas isso me dá uma visão do mercado muito boa. Então, serviços te dá uma visão muito forte do foco no negócio, porque as empresas às vezes te dão muito foco no produto que ela tem.
Serviços não, serviços te dá mais essa visão ampla de negócios, isso faz uma diferença muito grande. E eu acho que eu acabei trazendo tudo isso para a minha carreira, né? Então hoje eu me considero uma profissional que tem toda essa visão de empresa, de organização, mas com esse foco mais no negócio da organização. Então eu olho a minha área de RH hoje e eu olho aquilo realmente como um negócio. Eu tenho um negócio que tem que encantar meu cliente interno para encantar o cliente externo. E isso eu acho que é visto muito positivamente. Então, eu acabo dizendo que eu me realizo até na minha realização, sem dúvida alguma. Eu tenho que sempre me automotivar, isso é uma coisa que todo profissional precisa. Mas eu me realizo também muito em vendo as outras pessoas crescendo. Então, ao longo da minha carreira aí, eu tive N pessoas que trabalharam comigo, e hoje, quando eu olho para essas pessoas, muitas delas estão colocadas em empresas, têm posições gerenciais, posições de diretoria, são sócios de organizações grandes, e eu vejo que isso também fez parte aí daquilo que eu pude contribuir ao longo desses 25 anos de carreira, né? Afinal de contas, você é muito mais velha que eu, mas nós estamos ali, né? É uma brincadeira nossa, só alguns dias só. Mas é muito interessante a tua carreira, eu acompanhei desde o começo em muitas coisas, e em determinados momentos as nossas vidas se cruzaram, aí estávamos em papéis diferentes, em situações diferentes, mas sempre muito próximo, porque a minha visão de RH, assim, da empresa de prestação de serviços, ela complementa com a tua visão. E eu vejo que algumas coisas que você fez dentro desse processo, dentro da tua carreira, serve como exemplo para os profissionais de RH. Algumas estruturas, por exemplo, eu vi que você foi uma das primeiras pessoas que falou para mim de uma estrutura de business partner, de centros de excelência, uma das primeiras. E hoje esse modelo ainda está aí, está forte. Mas foi algo que você trouxe, né? Você trouxe, mas foi uma das primeiras que passou. Como você enxerga esse modelo hoje? Eu acho que é um modelo bem estruturado, eu acho que é um modelo que funciona muito bem. Se as organizações souberem como acompanhar com esse modelo sistemas, processos que embasem aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, eu acho que sem dúvida alguma é um modelo vencedor. Eu acredito que quando a pessoa de RH ela está ali no dia a dia do seu cliente interno, sabe quais são as angústias, aquilo que é mais fácil ela saber como atuar, né? É mais fácil ela saber como favorecer aquilo que ele precisa, porque eu acho que o nosso papel é muito esse, provocador e aquele facilitador dos assuntos, né? Não pode ser visto simplesmente como uma burocracia, porque infelizmente ainda em algumas empresas os processos de RH que são lindíssimos, né? Eu sou sempre encantada com eles, mas eles são vistos como burocracia. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Mas se você consegue, estando ali com o teu cliente, mostrar para ele que aquilo realmente faz diferença, e se ele dedicar um determinado tempo para aquilo, certamente ele não vai precisar depois gastar tempo com coisas que hoje ele gasta, ele percebe o valor e consegue participar e motivar que os colaboradores dele participem também, né? Que é o nosso grande desafio. Então esse modelo é um modelo que eu acho que funciona muito bem, e principalmente se você está ali muito alinhado com a tua organização. Eu acho que isso é importante. O RH não pode jamais concordar com tudo que está acontecendo, muito pelo contrário. Eu acredito que os nossos CEOs, os nossos presidentes, eles têm responsabilidade de fato por resultados aqui. Então eles acordam e eles têm ali uma baita responsabilidade em termos do resultado daquele mês, daquele quarter, daquele ano. Nós, RH, temos que
estar junto deles nesse papel, mas olhando para frente. Olhando para frente, o que vai impactar no ano seguinte e dali 5 anos, para poder trazer alternativas, né? Antecipar isso. Isso é muito importante. Então, esse papel de business partner é essencial nas nossas estruturas. Perfeito. Vamos para o intervalo agora e voltar. Vamos abordar um pouquinho como a APSA pode ajudar o profissional de RH com esses desafios? Claro. Voltamos em breve. Estamos de volta com a TV APSA, entrevistando Cláudia Meirelles, uma executiva de RH que é um exemplo. Cláudia, vamos falar agora a respeito do que você entende que resposta a APSA poderia dar para essas demandas, essas necessidades do profissional de RH no mercado. Bom, o objetivo da APSA sempre foi estar próximo do profissional de RH, favorecendo e trazendo sempre as tendências. Eu participo da APSA aí há 20 e tantos anos e eu vejo que isso só acrescentou na minha carreira. E o que eu sempre digo é que a APSA tem que ser um espaço onde as pessoas possam compartilhar, porque através desse compartilhar é que novas ideias surgem, alternativas, uma empresa que não estava pensando num determinado assunto, ela ouve e fala, olha, essa pode ser uma experiência interessante, ela já melhora aquele assunto, aí ela traz num outro momento, já compartilha com Então acaba virando um ciclo de conhecimento muito forte. E esse espaço é que a APSA deveria ser. Né, um espaço, eu acho que ao longo dos anos teve aí uma migração de formatos na APSA. Hoje, com o mercado da forma que está, com as pessoas com menos tempo, as pessoas quase ficam o dia todo envolvidas nos assuntos da organização e elas têm pouco espaço para parar e compartilhar algumas das coisas com outros profissionais que têm, na grande maioria das vezes, o mesmo foco que ela em termos de desenvolvimento das organizações em que estão. Então, eu acho que se a APSA puder continuar e cada vez mais se aprofundar e trazer novas alternativas e novos espaços para esses profissionais, eu acho que ela vai fazer uma grande diferença. Essa é a nossa grande missão. Bom, eu não havia falado nada para a Cláudia, mas Dia da Mulher, 8 de março, a Cláudia foi escolhida como uma mulher referência, uma profissional referência de RH. Agora conta, você falou da tua carreira, você falou do mercado, e a Cláudia Mulher? Uau, a Cláudia Mulher tem N pratinhos para carregar durante o dia, e isso é muito interessante na carreira.
Eu acho que eu fiz uma opção na minha carreira, no início, de focar muito em carreira. Fui ter filho só depois de 10 anos, mas eu sempre procurei equilibrar tudo aquilo que eu fazia com muito carinho, porque eu acho que a gente tem que cuidar de tudo que a gente faz na nossa vida com muito carinho. E em cada fase, né? A Cláudia Mulher hoje se sente muito realizada. Eu acho que eu estou realizada naquilo que eu faço, eu me realizo na coisa que as pessoas que eu gosto fazem, porque eu acho que isso é muito legal. Como eu falei, né, algumas das pessoas que trabalharam comigo hoje também estão realizadas, então para mim é uma realização, porque eu pude pelo menos contribuir um pouco no início da carreira delas, e eu gosto muito de fazer. Então, a Cláudia hoje é uma pessoa muito realizada. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. São realmente lindos. Eu digo que nisso eu também consegui otimizar, porque eu tive gêmeos, então facilitou bastante, né, todo o meu caminho. Depende do ângulo. Tem gente que fala, ai, ter gêmeos é muito complicado, é muito difícil. Tudo depende do momento. Eu acho que era o meu momento, eu queria ter filhos, e eles vieram no momento certo. Estão aí hoje com 10 anos, e são 2 meninos lindos, que eu tenho verdadeira adoração por eles, mas não vivo para eles, Ângela. Eu acho que isso também é um papel importante da mulher, dessa coisa que eu falei de equilibrar os pratinhos. Nós temos os nossos espaços, então eles têm os espaços deles, eu tenho os meus, e quando nós estamos juntos é uma verdadeira, é uma família que se gosta, que se respeita, mas que entende que cada um está nas suas fases, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tento ser sempre uma mãe muito presente, acompanhar ali o crescimento, acompanhar os desafios que eles têm. Tem dias que os desafios são maiores, então eles reclamam. Tem dias que eles também vêm compartilhar as coisas que eles aprenderam e que eles estão felizes com isso. Então, eu acho que isso é muito realizador. Eu estou casada de novo, estou feliz, eu acho que isso é muito importante também. Eu tenho uma família, né? Mãe, irmão, pai, tios, primos, muito próximo. E algo que eu desenvolvi a minha vida toda, que são meus amigos. Então, tenho amigos aí, então às vezes as pessoas falam, porque o meu novo amigo, os meus amigos são amigos de 20, 30 anos, e amigos que eu respeito e que eu gosto muito, que eu procuro aí sempre continuar cativando para que essa relação não finalize. E tem um lado meu que eu tenho procurado buscar equilibrar um pouquinho mais, porque com tantos pratinhos, às vezes você não cuida de algumas coisas. Então, ultimamente, eu estou mais focada na minha saúde, né? A gente vai chegando ali a alguma idade e você tem que olhar também para a sua saúde. E aí eu olho e eu falo, e não é uma questão de estética, o que eu tenho que olhar, eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Não, mas é você mesmo se sentir bem. E isso tem me ajudado em todos esses papéis de mulher, da mulher mãe, da mulher profissional, da mulher que é filha, da mulher que é irmã, da mulher que é amiga, da mulher que é esposa. E aí eu estou buscando agora um lado aí um pouco mais meu, de ter um espaço, de ter alguns horários que são meus para eu fazer aquelas coisas que eu gosto. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de cinema e eu gosto muito de futebol. Então... Futebol a gente pode mudar. Vamos mudar de assunto, mudando de assunto. Então eu acho que essas coisas todas me realizam como mulher. E hoje eu paro para pensar tudo que já aconteceu na minha vida, e eu acho que elas aconteceram todas nos momentos corretos. E que hoje fazem com que eu esteja assim, né, bem e olhando o futuro aí com diversas perspectivas. Olha, Cláudia, eu só vou reforçar o que eu sempre digo, você é uma mulher de fato admirável, um exemplo de todas as situações. Eu acompanho a tua vida, você acompanhou os nascimentos dos meus filhos, as minhas formaturas, os meus choros, as minhas alegrias, assim, uma pessoa presente a cada momento. Inclusive, a Cláudia me recrutou na Deloitte para fazer
o trabalho numa nova área que tinha sido aberta. Eu trabalhava lá no parte do corporativo e ela me convidou para fazer parte de um processo de seleção. Bom, passado algum tempo, hoje, 16 anos depois, eu sou sócia da Deloitte. Então, ela contrata as pessoas e ela cuida ainda da manutenção, né? Que contratar só não é suficiente. Daí tem aqueles 3 verbos, né? Atrair, reconhecer, reter, conectar, o que quer que seja. Mas tem uma série de coisas aí que é muito próximo, muito próprio, inclusive, do papel de RH. Então, eu te vejo assim como uma profissional completa, uma mulher vitoriosa. E o que você tem para dar hoje, Dia das Mulheres, dia 8 de março, que mensagem você tem para a profissional mulher? A câmera é tua. Eu acho que as mulheres têm que buscar sempre fazer aquilo que elas gostam, se realizar e assim, a felicidade não depende do outro, a felicidade depende de nós mesmas. Então, não busquem a felicidade num emprego, não busquem a felicidade num marido, num casamento, no marido, numa esposa, que seja, né? Mas não coloque a sua felicidade nas mãos de outras pessoas. A felicidade é sua. É você quem vai deitar sua cabeça no travesseiro à noite e vai parar para refletir e vai falar, hoje o dia foi bom, hoje eu conquistei, hoje eu realizei. Então eu acho que essa é a grande diferença e foi assim que eu vivi a minha vida toda. E por isso eu acho que eu consigo fazer quem está do meu lado feliz, porque a minha relação com elas é uma relação de parceria, não uma relação de dependência. Isso eu acho que é alguma coisa que eu sempre acreditei e sempre que eu posso eu compartilho com as outras pessoas. Cláudia, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro a nossa missão de passar uma mensagem da APSA para o mercado e nada melhor do que vir personalizada, né? Personificada na Cláudia Meirelles. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito da série Conteúdo. Bom, hoje foi o start desse processo, nós falamos um pouco da carreira, demos um exemplo, né, da Cláudia, exemplo de Vitória, ser mulher, mãe, esposa, amiga e todos esses pontos. E a gente dá abertura aí na série Conteúdos, que é uma série composta de 5 programas, onde nós vamos trabalhar todos os itens referentes a negócios, RH, tendências, globalização, ferramentas e desafios de uma forma geral para o profissional de RH. E voltando, a grande missão da APSA, e é o que nós temos aí para esse desenho desses 2 anos de gestão, que é 2013 e 2014, que é o complemento aí do que foi iniciado no ano passado, de 2012, é trazer aos profissionais uma gama forte de conteúdo e de relacionamento. Por quê? Um RH fortalecido é um RH de pessoas fortes, de pessoas que encantam, que geram brilho. E o que a Cláudia falou também, isso é bastante importante, é encantar o cliente interno para encantar o cliente externo e aí fazer com que as nossas empresas sejam vitoriosas, sejam formadas por equipes vitoriosas, equipes estruturadas, equipes com suporte. E o papel do RH passa por isso. O RH tem um papel decisivo dentro de qualquer organização. Portanto, né, na pauta, na agenda, sentando com o CEO, tem esse papel de trazer o movimento, de fazer com que as empresas se perpetuem e cada vez mais e por muito mais tempo, mas de uma forma de que isso consiga trazer o brilho, consiga trazer o respeito, a estrutura de relacionamentos e mais até do que isso, podemos dizer que também de pessoas fortes e prontas para o mundo que está aí. E o mundo que está aí passa por um Brasil melhor. E a gente está fazendo parte disso. Agradeço muito a atenção de todos vocês e vamos para os próximos processos, para os nossos próximos programas da série Conteúdo da TV APSA. Obrigada.